Olá, pessoal. Chegamos aqui no último módulo, né? Imagino que esteja todo mundo bem cansado, prestes a sair de férias, né? E dar uma aliviada aí nos estudos. Mas, de qualquer forma, vamos caminhar aqui para o conteúdo do nosso último módulo, recordando que nessa disciplina nós caminhamos para o HTML essencial, HTML5, CSS, JavaScript, usamos o framework Bootstrap e agora eu trago a questão do back-end, quando você introduz uma linguagem de programação para trazer inteligência, lógica e estruturar a regra do seu negócio através de código e linguagem de programação. Eu poderia ter escolhido qualquer linguagem, mas eu acabei trazendo o PHP, que é uma linguagem que eu tenho carinho, até porque o objetivo não é, de fato, aprender PHP com começo, meio e fim. O objetivo aqui, como é um módulo curto, né, com poucas horas, é conseguir diferenciar o que é manipulação de dados síncrono com manipulação de dados assíncrona. Então, eu trouxe o PHP porque ele é perfeito, porque eu vou conseguir mostrar tanto uma forma quanto a outra, e nós vamos fazer dois projetos, um de forma síncrona e depois outro de forma assíncrona, para que vocês possam ter esse comparativo e, acima de tudo, entender o que é essa manipulação síncrona e assíncrona, como ela funciona e por que e quando utilizar. Tem algumas vertentes aí que precisam ficar claras. Como disse, o foco não é ensinar para vocês linguagem de programação PHP com começo, meio e fim, passando por tudo, pela sintaxe, pela manipulação de arquivos, pela forma de upload, enfim, a linguagem é muito robusta, tem muitos recursos. Então, não daria para ensinar a linguagem desde o começo aqui, por isso eu vou focar em banco de dados, como usa os recursos de banco de dados dentro da linguagem, dentro da própria ferramenta que já vem nativa. Mas, se alguém tiver aí não muito cansado e quiser estudar o PHP com começo, meio e fim, tenho também um material completo. Vocês poderiam me pedir por e-mail e eu disponibilizo para esses aventureiros aí que querem estudar um pouco mais, tá bom? Então, o objetivo agora é entender o que vocês precisam instalar nesse primeiro momento, fazer os testes para ver se está funcionando e entender como vai manusear o banco de dados ali dentro da própria ferramenta. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui dentro do Moodle, né, nesse último módulo, eu deixei tudo que vocês vão precisar para concluir esse módulo. Então, eu tenho aqui um arquivo chamado Primeiros Passos e PHP-MyAdmin. É sobre esse conteúdo que eu vou falar aqui no primeiro momento. E deixei um arquivo chamado instalador WAMP. Vamos falar sobre ele. Como que eu vou fazer os testes de banco de dados usando a linguagem PHP? O PHP ele não é executado localmente, né, no navegador. Ele precisa de um servidor. Então você precisa transformar a sua máquina em um servidor web. É como se você tivesse lá o seu servidor de hospedagem, que você estivesse reproduzindo ele na sua máquina local. Por quê? Os serviços e arquivos de PHP, eles precisam de um processo que é o envio de requisição para o servidor. O servidor PHP pega aquele código, analisa se tem conexão ou não com o banco de dados, faz todos os processos e devolve para o navegador HTML puro. Então, o que o PHP devolve, na verdade, não é código. Tanto é que se você exibir o código-fonte, você não vê código PHP, você vê HTML puro, porque ele precisa desse serviço, desse servidor que esteja devidamente configurado. Para ser um servidor, né, e para o PHP funcionar bonitinho, você precisa do Apache, você precisa da própria linguagem, que é o PHP, e do banco de dados. Há quem queira, né, instalar isso manualmente, as três ferramentas. O problema nem está em instalar as três, o problema está em fazer a configuração para que esses três mecanismos se falem e tenham interações perfeitas. Então, para quem se aventurar a fazer instalação manual, ele é um pouco mais chato. Por
Por isso que algumas ferramentas de mercado trouxeram esses pacotes de instalação. Como, por exemplo, eu usei muito no passado o Easy PHP, é um exemplo. Hoje eu uso esse WAMP, que também faz o mesmo processo que eu faria manualmente. Ele vai instalar tudo que eu preciso, o Apache, o PHP e o MySQL, e já vai trazer essas configurações para que tudo aconteça de forma perfeita. Então, para que eu vou reinventar a roda, né? Vou instalar o WAMP mesmo. Para quem usa Linux, tem uma outra vertente desse programa que se chama Champ, ao invés de WAMP, Champ. Também fica a dica aí para quem precisar instalar. Então, basicamente, quando você instalar Next, Next, Next aí, bem tranquilo, você vai ganhar um servidor. E para startar o servidor, você vem aqui, ó, WAMP Server, um aplicativo, em 1064 bits. Ele até está dando uns conflitos aqui, mas está tudo funcionando, na verdade. Então, ele rodou o serviço aqui. Eu sei que eu tenho o PHP rodando, porque quando eu clico aqui, ó, na minha barra de tarefas, ele está aqui todos os serviços rodando. Ó. Então, ele veio para cá e ficou verdinho. Além disso, se eu vier aqui no navegador, colocar localhost, ele vai mostrar para mim que está de fato com o serviço rodando. Ele me mostra todas as ferramentas de configuração, todos os meus projetos, todas as minhas pastas, o PHP instalado, que é o do banco de dados. E eu tenho aqui, ó, PHP Info. Eu vou clicar nesse arquivo PHP Info e eu consigo ver qual é a versão que eu estou rodando, certo? Qual é a arquitetura e todas as outras informações que comprovam que o Apache também está rodando, né? E tudo bonitinho. Então, esse é um arquivo que você, após a instalação, você digita no navegador localhost e clica em PHP Info e ele vai te mostrar a versão que eu estou usando do PHP, que é 7.4, que foi instalada junto aqui, e tudo que você precisa também vai estar demonstrado aqui como, de fato, serviços ativos. Beleza. Então, eu tenho aqui o localhost bonitinho, como funciona para criar esses projetos. Se eu for desenvolver PHP, quando eu instalei, ele criou aqui no meu Drive C a pasta WAMP, o AMP64. E tem aqui uma subpasta que é o www. Esse é o meu repositório real do PHP. Então, quando eu venho aqui, ó, www, eu tenho todos os meus projetos que eu estava fazendo aqui para a aula de vocês e vou criar uma nova pasta, aula teste. Ok, deixa a pasta aqui, aula teste, e vou abrir o Visual Studio Code. Abri o Visual Studio Code, que é um projeto que eu estou fazendo lá da imobiliária, eu vou fechar ele. Eu vou abrir essa pasta, então, dentro do C, ó, o AMP, www, aula teste. Selecionar pasta. Então, aqui eu tenho o meu projeto e eu vou criar um arquivo como index.php. Agora, eu não vou mais criar index.html. Eu posso ter 99% do meu código HTML puro, mas se eu tiver uma linha de código em PHP, eu preciso salvar o meu arquivo em PHP. Então, eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Se fosse index.html, eu teria o HTML aqui 2.5, né, para carregar o. Deixa eu aumentar a fonte. O HTML 2.5. Opa. Aula teste. Salvei aqui, né? Ó, salvei. E pela lógica, vocês estão acostumados. Deixa eu colocar um conteúdo qualquer aqui no board. Aula teste. Pela lógica, você salva isso
e roda aqui com o Go Live, correto? Então, rodou aqui no navegador o aula teste. Entretanto, digamos que aqui eu quisesse abrir PHP. Ó. Eu vou trabalhar com PHP junto com HTML. Como que abre? Abri o PHP e aqui embaixo fechei PHP. Essa é a sintaxe de abertura e fechamento do PHP. A partir do momento que eu abri PHP e quero trazer alguma informação para a tela, por exemplo, bom dia, BR. Perceba que eu posso colocar HTML dentro das instruções PHP também. Então, salvei aqui, ó. Não adianta mais eu tentar rodar, ó, com Go Live, porque ele nem está trazendo para mim o PHP, ó, o que ele fez. Ele ficou confuso aqui. Então, não dá certo. Eu teria que renomear esse arquivo para index.php. Vou salvar de novo. E agora, se eu quiser reproduzir esse código, eu tenho que vir no navegador, digitar localhost, lembrar do nome da pasta, que é aula teste, e como ele é um index, aí sim eu estou rodando via servidor. Lembrando que para isso o meu AMP está startado aqui, ó, todos os serviços rodando. Então, com isso sim eu consigo reproduzir o código PHP. Dessa forma que eu criei, eu coloquei PHP dentro do HTML. Mas eu também poderia ter um arquivo, por exemplo, principal.php. Um arquivo com PHP puríssimo, sem que eu tivesse o HTML. Então, aqui, deixa eu fazer aqui, echo. Echo é o comando de saída até, tá? PHP info. Salvei. Vou lá no navegador, né? Ele se chama principal.php. Então, eu rodei o arquivo chamado principal.php dentro do servidor. Percebam aqui, né, que eu usei um comando para trazer o PHP info, que é aquele mesmo documento que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Então, é o eco para dar a saída no navegador. Aqui, aquelas regras de linguagem continuam todas iguais, comentário de bloco, comentário de linha, tudo que você usou na linguagem C, meio que volta aqui, certo? Com algumas características bem simples, como, por exemplo, variável, cifrão valor. Ele é autotipável. Então, eu tenho uma variável chamada cifrão valor, que recebeu 10. Eu tenho uma variável cifrão cidade que recebeu Araçatuba. Então, essas variáveis, elas são autotipáveis. E aí eu posso usar as variáveis na impressão aqui também. Eco, o valor é percentual valor e a cidade é percentual cidade. Ponto e vírgula. Vou tirar esse PHP info aqui. Salvei, voltei aqui, principal, atualizei, o valor é 10 e a cidade é Araçatuba. Posso colocar aqui quebra de linha, eu posso formatar esse código usando HTML aqui dentro, posso de fato mesclar o HTML com o PHP. Mas, como eu disse, nosso objetivo aqui não é aprender a linguagem começo, meio e fim com todas as particularidades, mas deixo vocês à vontade, caso alguém precise do material, pode me pedir. Mas eu vou seguir um caminho aqui que, mesmo sem você dominar a linguagem 100%, você vai conseguir testar os meus exemplos, tá bom? Então, com isso, com essa primeira parte, eu demonstrei o que você precisa instalar, como starta o serviço, como utiliza a estrutura de pastas que tem que estar aqui dentro do AMP www, dentro de uma pasta de projeto,
e sabendo que você precisa salvar os arquivos como .php e rodando dentro do meu localhost no navegador, que é o meu servidor. Belezinha? Então, daqui a pouco a gente vai para um outro passo. Nessa primeira parte, agora eu quero caminhar com vocês para a utilização do banco de dados. Então, aqui no navegador, né, quando você digita localhost, ele te mostra todos os serviços, né, todos os arquivos essenciais que foram instalados quando você instalou o AMP. Se você vier aqui, você vai ver os aliases. Os aliases são apelidos pré-configurados, né, do AMP, para que você consiga acessar essa ferramenta de forma mais rápida. Então, ele criou aqui um aliases para o meu PHP que eu vou usar o 5.1.1. Então, eu vou clicar aqui, ó. Seria o mesmo que eu digitar aqui localhost barra php myadmin. Bom, na apostila eu falo sobre o usuário e senha que você pode configurar no servidor. Lá no servidor de hospedagem, principalmente, vai estar configurado, você vai configurar, mas aqui eu deixo, né, para a aula, como usuário padrão do banco de dados do PHP, do MySQL, que é o root e enter. Então, eu vou executar aqui e estou dentro do banco do meu serviço de MySQL. Então, ó, o servidor atual é um servidor MySQL. Aqui eu tenho alguns bancos de teste. E eu tenho duas formas aqui de criar os bancos, né? Você poderia vir aqui de forma totalmente visual, né? Então, eu clico aqui, ó, base de dados, nome do banco de dados, eu vou colocar DB CPV e FSP, o TF8 aqui, que é o mais indicado, tá? TF8, General C, para ele conseguir manipular os caracteres de forma correta, com acentuação e tudo mais, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. E aí eu tenho criar a tabela. Eu vou criar um TB alunos, número de colunas, eu vou colocar 4 aqui, executar. Aí eu venho aqui, coloco RGM do aluno, tamanho 11, auto-incremento, e defino ele como chave primária, nome, varchar 255, not null, e-mail, varchar 50 e curso. E venho aqui e guardo. Então, ele vai criar a tabela para mim. Da mesma forma, né, eu poderia aqui adicionar dados nessa tabela também de forma visual. Mas o que eu quero demonstrar é que você pode fazer dessa forma visual, mas pode fazer aqui via instrução também, ó. Então, exemplo, create database. Perceba que eu cliquei aqui no SQL, tá? DB empresa. Deixa eu ver, já tenho aqui DB seus. Executo. Ó, então, ele criou aqui para mim o database CUNSP. Se eu voltar aqui em SQL, posso vir o use DB CUNSP, que eu vou usar esse banco de dados, e posso criar uma tabela aqui, ó. Create table funcionários, varchar primary key código. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam de banco de dados, vocês podem executar aqui dentro da ferramenta também, ó. Executou. Aí eu tenho aqui o DBC UNSP, ó.
com a tabela funcionário e eu poderia inserir dados manualmente aqui, ó, código 1, código 2, dias e executar. Então, quando eu viesse aqui na minha tabela DBC UNSP funcionário, ele adicionou meus dois registros. Então, mostrei aqui como é a dinâmica do MySQL dentro do PHP. E deixei também aqui, ó, esse arquivo, primeiros passos como phpMyAdmin, que a ideia é você ler o arquivo passo a passo, entender os arquivos envolvidos nessa dinâmica, né? E fazer esses testes para quem não tem muita familiaridade com o banco de dados, não sei, não me recordo muito as habilidades de cada aluno aí, mas dá uma passadinha nesse documento para chegar principalmente aqui na parte do phpMyAdmin e para fazer alguns testes, criando alguns bancos, analisando alguns conceitos que eu coloco novamente, como se fosse uma revisão aí da parte essencial de banco de dados, tá bom? Eu deixo um exercício aqui para vocês fazerem também, se autodesafiando, para que assim a gente possa caminhar para outra parte, que é criar um PHP síncrono, para manipular dados de forma síncrona. Então, até daqui a pouco. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed.